Shalom, shalom e Shavua Tov, ou seja, paz e boa semana. Eu sou a professora Vivian Lopes, astrofísica, serva do Deus Altíssimo, e convido você para assistir hoje, agora, esta série, capítulo 7, no livro de Coelet, Eclesiastes, que eu estou gravando. Hoje, então, nós vamos ver o capítulo 7, e se eu fosse você, eu não perderia. Eu quero encorajá-la também a ver a série que eu gravei sobre o livro de Apocalipse. Apocalipse, ele tem uma mensagem urgentíssima para todo esse planeta. E eu recomendo que você veja urgentemente. São aproximadamente 20 horas de gravações, e especialmente os 3 últimos vídeos. Tá? Eu recomendo os 4 últimos vídeos. O último é um fechamento, né? Recomendo que você veja com urgência, porque o nosso Senhor, sem a menor dúvida, logo virá. E quem estiver preparado, né, vai com Ele. Quem não estiver, veja o que vai acontecer no livro do Apocalipse. Tá? O juízo de Deus sendo derramados, né, a ira do Altíssimo vai ser justamente derramada sobre os que rejeitam a sua santa palavra, chamando Deus de mentiroso. Antes de nós darmos continuidade, então, no livro do Coelet, Eclesiastes, hoje no capítulo 7, importantíssimo, que contém as maiores revelações da Bíblia Sagrada, eu quero fazer 2 divulgações. Eu quero divulgar o CD do meu pai, Vivaldo Lopes, Sublime Amor. Vou abrir aqui. Pronto. Tá muito bonito esse CD, e você pode ver uma amostra, né, ouvir por esse site, palcomp3/Vivaldo Lopes, nesse endereço, e você pode adquiri-lo só os arquivos MP3, eu mando para o seu e-mail, ou você pode adquirir o CD físico. Aliás, se você adquirir o CD físico, você tem direito aos arquivos MP3, eu mando para você colocar no e-mail digital da sua preferência. Então é só entrar em contato comigo, interessados, por este e-mail tenhatenente.alopes@gmail.com. E eu também quero divulgar este livro, tá? Minha Vida, Retratos de uma Época e Batalhas Espirituais, da minha tia Vani Lopes de Oliveira, irmã do meu pai. O livro foi editado por mim, tá? E vale a pena ser lido esse livro, tá? São as memórias da minha tia, ele é todo colorido, imagens coloridas, contém várias partituras de músicas que são composições da minha tia, músicas que várias delas ela recebeu do Senhor através de sonhos, né, um dom profético, assim, com a mensagem para os nossos dias sobre a vinda do Senhor, que eu acabei de falar sobre Apocalipse. Minha tia recebeu em sonho essa música muito linda, e várias dessas partituras estão no livro, que foram feitas gentilmente pelos maestros Luiz Renato, da Academia Ernesto Nazaré, em Cuiabá, e que foi meu aluno, inclusive, um excelente aluno, e pelo maestro Rodrigo Falson, do Instituto de Tecnologia aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ok? Para esse estudo de hoje, eu consultei os seguintes comentários. O Wiersbe, tá? O comentário bíblico expositivo de Wiersbe, e eu gostei muito mesmo, apaixonante e pesado aqui. Consultei também o comentário bíblico adventista do 7º dia, da série Logos, né? Bem pesado, e vale a pena também. Ele remonta muito, né, as frases originais no hebraico, bastante útil. Então vamos lá. Como sempre, o método que eu estou utilizando é ir fazendo a leitura comentada. Então vamos lá, não perca, não saia do vídeo, ouça e seja edificado com essas palavras de sabedoria escritas pelo rei Salomão, inspirado, né, totalmente pelo Espírito Santo. Todos esses aqui inspirados totalmente pelo Espírito Santo. A Bíblia é
a palavra de Deus e quer dizer exatamente o que ela diz. Então, Eclesiastes capítulo 7. Lembrando que 7 na Bíblia, ele é um código para a perfeição, aquilo que está completo. De fato, é maravilhoso o ensino, são das maiores revelações do nascimento à morte, né? Vamos lá então. Eclesiastes 7, verso 1. Melhor é a boa fama, ou o bom nome. Até no hebraico aqui é Shem, que é a palavra hebraica para nome, né? Então, melhor é o bom nome, seria até uma tradução melhor. Essa aqui é a Almeida Revista e Atualizada, que é uma boa tradução também. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, ou do que o óleo precioso. E o dia da morte, melhor do que o dia do nascimento. No hebraico, está sendo feito um trocadilho aqui com as palavras. Vamos ver isso um pouco mais de perto. Aqui, lá está dizendo assim, melhor é o bom nome. Então a palavra lá é Shem. Tá vendo? Eu coloquei a palavra aqui na linha 1. Eu coloquei a palavra exatamente nas letras hebraicas. A palavra Shem. Né? Inclusive Deus também é chamado de Hashem, o nome. Né? Então aí tá as duas letras. A letra Shem, que corresponde em português ao SH, o som de X, né? E a letra Mem, que é o M, né? Quando é no final da palavra, ela é assim, esse quadradinho assim. Então está escrito aqui Shem. E a palavra óleo, ela começa com a palavra Shem, né? Então melhor é o bom nome do que o óleo, né? Do que o óleo precioso, do que o shemen. Não, então shemen, a palavra para óleo, ele traduziu aqui como unguento, mas literalmente é óleo, né? Ela começa com Shem também, tá vendo? Aqui, linha 2. É o mesmo Shem, ó, a letra Shem e a letra Mem, é a mesma letra, só que na linha 1, como é no final da frase, né? Ela assume essa forma, é a mesma letra, M, tá? Então aqui é Shemem, linha 2, Shemen, palavra para óleo. Então você vê que ela contém a palavra Shem, a palavra óleo em hebraico contém a palavra nome dentro dela, tá? E não faz parte, mas coloquei aqui também a palavra 8, né? Tá vendo? Linha 3. O começo é exatamente idêntico a 1, a 2, tá? Shemoná, tá? Que é a palavra para 8, o número 8, tá? Então a palavra 8 contém a palavra nome dentro dela, tá? Em hebraico. Então, vamos voltar aqui ao verso 1. Melhor é o bom nome do que o óleo precioso. Tá vendo? A palavra nome, a palavra óleo, tem a palavra nome dentro dela. Então, melhor é o bom nome do que o óleo precioso. Qual que é o seu perfume favorito? Né? Eu gosto muito do Chanel número 5. Ele cai bem com a minha pele, né? Produz um odor que me é bastante agradável. Ganhei de presente da minha irmã Flávia e nunca mais esqueci, assim. Fez muito bem. Eu gosto de perfume. E o bom nome, né, é melhor do que o melhor perfume, do que o perfume mais precioso. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Então, nesse capítulo 7, o rei Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a fazer uma porção de comparações do que é melhor. E esse melhor aparece 11 vezes nesse capítulo. Só no verso 1 já apareceu 2. Duas coisas que são melhor. Ó, melhor é o bom nome do que o óleo precioso. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. É a Bíblia que está dizendo. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, né? Nós nascemos nesse mundo que está contaminado pelo pecado, que é um mundo perverso. Mas os que estão em Yeshua, o Rei dos Judeus, Cristo é a palavra grega, né, para ungido, Messias, né? Cristo, ou em hebraico, Mashiach, o ungido. Então ele é o ungido
que deveria vir, e os que estão no ungido, os que estão em Cristo, os que estão no Mashiach, né, eles vão ter a vida eterna em delícias, porque só o Mashiach pode nos lavar do pecado, né? O pecado, ele mexe, ele deforma o DNA e faz com que o nosso ser tenha uma inclinação para o mal, para a perversidade. Então, quem não aceita o sacrifício de Jesus está perdido, porque por sua justiça e a minha, diante de Deus não passa de trapo de imundícia, né? No hebraico, essa palavra para trapo de imundícia quer dizer aquele pano, né? O pano menstrual, né? Então, diante de Deus, a nossa justiça é tão imunda, né, quanto aquilo, né? Os caminhos de Deus são muito mais altos do que o nosso. Então, ó, ele vai falar 11 vezes aqui. O significado desse 11, o Espírito Santo está me dizendo, né? 11 tem a ver com a ira do Eterno, é um código, né? Sobre a ira do Eterno derramada nos murmuradores, né? Nos rebeldes e idólatras. Então, se a gente conferir lá Números, capítulo 11, deixa eu deixar marcadinho aqui. Números, capítulo 11, minha primeira marcação aqui é 1 Reis, capítulo 11. Né? 1 Reis, capítulo 11, vai falar da ira de Deus contra Salomão, porque Salomão se tornou um idólatra, porque as suas muitas mulheres, 1000 mulheres, lhe corromperam o coração. Né? Então, no capítulo 11 de 1 Reis, né, você confere aí, Números, capítulo 11, vamos ver aqui, Números, livro de Números, capítulo 11, no título da minha Bíblia, no original não tem esses títulos, né? É só para demarcar o que eles chamam de perícope, né? Que é um texto, um pedaço de um texto bíblico, né? E aqui esse tradutor colocou esse texto aqui, as murmurações dos israelitas, né? Então, no deserto, eles, infelizmente, né? Um grupo grande, né? Sentiu saudade da escravidão. Olha que tolos esses aí, né? Sentiram saudade da escravidão e desejaram voltar. Então a mente era escrava. Eles tinham mentalidade de escravo. Não eram dignos de entrar na terra prometida, porque o Senhor os libertou. Eles saíram livres. Os judeus, os hebreus, eles não podiam nem tomar banho no rio Nilo, porque o Nilo era considerado um deus. Eles nem podiam tomar banho de maneira nenhuma, né? Então era uma escravidão horrenda, era genocídio que estava havendo ali. Faraó estava jogando os filhos, né, os filhos nossos no Nilo, tá? Sacrificando, portanto, uma entidade demoníaca, porque só existe um Deus, que é o Deus de Israel, o soberano criador dos céus e da terra. E observe que eu falei céus no plural, né? No hebraico, céus é sempre plural, já é uma grande revelação aí, à luz do que a astrofísica sabe hoje, né? E isso escrito há milênios e milênios atrás. Né? Então eles sentiram saudades, né, dos peixes, dos alhos, das cebolas, né? Então imagina, nós estamos com saudade dos alhos e das cebolas do Egito. Grande banquete esse, né? E eles murmuraram contra o Senhor e contra Moisés e queriam carne, e o Senhor enviou então codornizes ali. E eles morreram com carne saindo pelo nariz, né? O Senhor enviou uma praga ali e eles morreram, né? Como eu gostei da expressão da serva do Senhor, Creusa Maria dos Santos, que é uma profeta, uma profetisa autêntica. E ela falou assim, Deus não precisa enviar pragas à terra, né? A terra já está cheia de pragas, né? O Senhor só tem que falar, vai lá, que Ele é o Senhor dos exércitos da terra, dos exércitos dos homens, os exércitos dos gafanhotos, das abelhas, dos jacarés, do que quer que seja. Ele é o soberano criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos. Então, Números capítulo 11 mostra a ira de Deus contra os murmuradores. 1 Reis capítulo 11, o juízo de Deus
contra Salomão, o autor desse livro que nós estamos estudando, né? Porque no momento da vida dele ele se tornou idólatra, né? E depois ele reconhece o erro dele, né? Certamente nós já discutimos isso quando falamos do capítulo 1. Ele escreveu esse livro quando já estava idoso e ponderou, né, toda a sua vida e o que ele aprendeu nessa vida. Tá? Ele que foi o homem mais sábio, né, depois do Senhor Jesus Cristo, foi Salomão. Ele pediu a Deus sabedoria e Deus deu. Então a gente vê que quando você confia, né, na sabedoria e não em Deus, você, como diz o ditado popular, você dança, né? E aí Salomão conclui, né, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a reverência a Deus, o se dobrar somente diante de Deus, que é o nosso Senhor. Perante Ele eu me inclino em adoração e em total submissão. Melhor é ir, verso 2, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela onde há luto, né, se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. E eu sei isso por mim mesma, né? Eu vivi isso aqui. Realmente, né, quando você está numa casa onde há luto, né, você revê sua própria vida, né? Então, o que estou fazendo, é assim que termina, o que eu vou deixar, né? E isso é muito importante, né? Só os tolos vivem como se não fossem morrer, só os tolos, né? Verso 3, melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Eu lembro de um artigo que eu li quando eu era criança, na revista Seleções, que eu fazia coleção, e tinha a história de um senhor que ele, quando criança, né, ele observava o vizinho dele dando umas cacetadas numa árvore, numa muda, né? Ele chegava em casa com o jornal e batia na planta. Pá! Pá! Dava umas pancadinhas na planta. E, pelo jeito que eu falei, nem parece uma pancadinha, né? Não sei. Mas era o suficiente para chamar a atenção daquela criança que mais tarde escreveu esse artigo. E aquela árvore, aquela planta se tornou uma árvore muito forte. E vinham as tempestades e aquela árvore lá. E ele cresceu e contemplava aquela árvore lá que ele viu, né? Sendo treinada, né, para aguentar as pancadas da vida, as tempestades. E hoje basta dar uma chuvinha de nada na nossa cidade, a gente já vê um monte de árvores caindo, né? Interessante essa reflexão. Então, com a tristeza do rosto, a Bíblia está dizendo, se faz melhor o coração, né? Então a gente pondera, o coração ele fica mais forte, ele sai mais forte. Tá? Então, nesse comentário de Wiersbe, ele faz um comentário que se Deus nos desse só bênçãos, a gente tombava para frente, né? Ficaria uma coisa desproporcional. Então Deus nos dá bênçãos, mas Ele também, diz ele, né, coloca fardos nas nossas costas. Se bem que eu não concordo bem com essa palavra, né? O que Deus faz é permitir adversidades e nos treinar através delas. É a ordem bíblica, né? Esteja preparado para o dia mau. Inclusive aqui no livro de Eclesiastes, né? Os tolos não se preparam para o dia mau, né? E quando vem um luto, eles arrancam os cabelos, eles se desesperam, minha vida acabou, e se desgraçam, né? Enfim, não tem esse equilíbrio, né? Assim, muitos, né, tiram a própria vida quando vão à falência. Enfim, não conseguem aguentar nada, né? São pessoas muito fracas, né? Porque a força está em Deus somente, né? Eu já fui muito insultada, né? E continuo sendo. E se você experimenta revidar um insulto para essas pessoas, eles são tolos, né? Viram um boi enfurecido, eles falam que bem entende. Mas se alguém fala a mesma coisa para eles, a mesma coisa que eles estão insultando, então eles são dignos de ser insultados, né? Eles não aguentam nada, né? Não aguentam nada, são tolos e fracos, né? Mas a gente, né, o sábio, ele consegue ignorar as ofensas, né?
como Spurgeon, o grande evangelista, né, treinava os pastores no seminário, né? Não dê ouvidos, né? Ou sempre você vai ter o que fazer, porque o que Satanás quer é nos levar para o campo de batalha dele, né? Os tribunais da injustiça, né? Mas no campo de batalha de Deus, as armas são outras, né? Então o diabo quer te levar para o campo de batalha dele, né? E é lá que você vai perder, se você entrar nessa, né? Mas se você declarar a palavra do Senhor, né? Porque nós somos uma nação santa de reis e sacerdotes. Então a nossa palavra são verdadeiras bombas, né? O que você declara é um decreto no mundo espiritual, né? E oração, jejum, as declarações proféticas, né? Você vence qualquer batalha. Espera para ver o resultado. Está aqui nesse capítulo ainda. Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Espera para ver como vai terminar. Espera no Senhor. Os que esperam no Senhor não serão confundidos. Os que esperam no Senhor não serão envergonhados. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Esta é a palavra do Senhor, e é assim que é, fiel e verdadeira. Verso 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Então você viver só de oba-oba é coisa de gente sem senso, ou seja, insensato. O coração dos sábios não está na casa do oba-oba. O coração dos sábios está na casa do luto. Isso não tem nada a ver com uma vida melancólica, mas sim em que a pessoa sábia, ela aplica o coração, ela pondera naquele contexto, né? E sabe que todos estamos caminhando para lá. Toda a humanidade está debaixo da mesma sentença. O salário do pecado é a morte. E todos pecaram. E essa tremenda revelação bíblica está aqui nesse capítulo de Eclesiastes, capítulo 7. Já vamos chegar lá. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. E dói o ouvido, hein? A canção do insensato. Às vezes eu estou andando pela rua e uma vez eu tive essa experiência gloriosa, né? Eu passei e vi uma coisa assim imunda no chão. Falei, meu Deus, que mundo horrível, né? Eu ter que ver isso. E aí eu estava indo para a minha igreja e passei em frente a uma igreja que o culto já tinha começado e o pregador estava falando um texto bíblico que eu ouvi lá de fora. Ele falou assim, estava falando as palavras do Senhor Jesus. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Né? Então o Senhor Jesus também sentiu isso, né? Você sai para dar uma volta e é aquela música horrível, né, de letras, né, imorais. Eu lembro que eu dei aula num lugar que é um projeto de vida, né, que eu tive, o Senhor realizou. Glórias a Ti, Senhor, como sempre. Beijinho para Deus. De dar aula num lugar muito caótico, pobre. E o Senhor me mandou para essa escola, né? Me inscrevi, fui aceito no programa como professora desse projeto governamental. E ali tinha um jovem que levou a filhinha dele, né? Olha, professora, ela já sabe dançar a música tal. É uma música assim, a menininha suspendia, mostrava a calcinha e rebolava. Oh, meu Deus. Falei, olha, eu não entendi nada dessa letra aí. E ele disse, sério, professora? Sério, eu não entendi absolutamente nada, o que é verdade, não vou falar mentira. Eu não entendi nada do que essa letra tá falando, né? Mas não me parece bom. Aí eles olharam assim, sabe o que é que tá falando, professora? Tá falando a calcinha da moça que tá subindo. Aí eu, assim, numa linguagem que eu não entendi nada, né? E eu fui vendo a transformação naquele grupo, né? Eu levava meu violão, ensinava a cantar em outras línguas, músicas lindas em latim, em grego, e aquelas pessoas foram se transformando. Eu lembro que um aluno riu para mim e falou assim, aqui nós mata, né? E eu vi essas pessoas devolvendo celular que elas encontraram, né?
deixaram de devolver a capa. Eu olhei assim, devolve. A pessoa foi lá e entregou. E a pessoa que recebeu sequer agradeceu. E essa pessoa ficou muito irada. Meu aluno estava dentro da minha sala de aula. A pessoa lá na porta foi buscar o celular que tinha sumido. E esse meu aluno, eu sabia que estava com esse celular. Eu olhei para ele, ele devolveu e deixou a capa. Eu olhei para ele e falei, a capa. E ele foi lá e entregou a capa. E a pessoa não agradeceu. E ele ficou muito irado. E eu falei, é assim mesmo, continua fazendo correto, né? E essas pessoas foram se transformando pela palavra do Senhor, né? Então, graças a Deus que estamos, né, não entre os que roubam. É melhor estar entre os que são roubados do que entre os que roubam. É uma diferença muito grande, né? E foram adquirindo hábitos de saúde melhor. Eu passava vídeos, né? Um vídeo de produção da Novo Tempo, como viver até os 100 anos, né? Depoimentos de muitas pessoas que dirigem muito bem, né? Que já até passaram dos 100 anos, o estilo de vida que elas têm. Então, como você é responsável também por se tratar com dignidade, né? E não aceitar a indignidade. E foi muito bom, né? Glórias a Deus. Então, melhor é ouvir a repreensão do sábio, né? Porque o sábio, ele gosta de você. Né, se ele está repreendendo, né, e repreender com amor, né, não é o dedo acusador, né, o dedo acusador é o dedo do diabo, né, cujo nome significa caluniador, né, Satanás, o adversário, caluniador, o pai da mentira, como disse o Senhor Jesus, que é o Satanás, o pai da mentira, né? O Senhor Jesus diz que Satanás é o pai da mentira e foi homicida desde o princípio. Então, o homicídio e a mentira andam juntos, são assassinos de reputações. Quantas pessoas são assassinadas porque alguém chegou para elas e inventou uma mentira de alguém sobre elas, e ela foi lá e matou a outra pessoa, a outra morreu sem saber de nada, né? E isso está cada vez mais comum, né? Olha as fake news aí, né? Jogando nação contra nação, os governos, né? E elegendo pessoas corruptas. Volto a falar sobre as eleições, muito cuidado, né? Muito cuidado com, né? Se você descobre que o cara mentiu, caia fora, né? Totalmente fora. Deus não tem nada a ver com a mentira, ele é a verdade. Glórias a Jesus. Por isso, fica tranquilo, né? Quando caluniam você, você não é o caluniador, você é o caluniado. Fica tranquilo, porque tudo que é mentira não tem como ser provado. Tudo que é mentira, eles tentam provar com mentira, com fraude. Fica tranquilo, porque tudo que é mentira jamais, né, poderá ser provado, né, como verdade. E essas pessoas são descobertas. Elas abrem a cova dos leões, só que quem cai nelas é elas. Fica tranquilo, ok? Verso 6. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Né? Há mais de um sentido aqui, né? Qual o crepitar dos espinhos numa panela, tal é a risada do insensato. A risada do insensato é horrível, né? É uma coisa assim de demônio, né? E o outro sentido, eles são espalhafatosos, eles gostam de chamar a atenção, né? Porque gostam de ser adorados, né? Então fazem de tudo para chamar a atenção, né? Acho que podiam andar com abacaxi na cabeça, né? Chama atenção também, né? Mas gostam de rir muito alto, falar alto demais, chegar com um som altíssimo, né? Tudo para chamar a atenção. É um outro jeito de dizer, olhem para mim, olhem como eu posso, né? Não pode nada, é um idiota, né? Só todo mundo tá vendo que é um idiota. E a Bíblia está dizendo que a risada do insensato é qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, né? Aquele troço ruidoso no ouvido. E um outro sentido disso é que o fogo do espinho não dura nada, né? O fogo do espinho não aquece uma casa, ele logo se desvanece. O fogo do espinho não faz uma comida, né? Então assim é o insensato, se desvanecerá como fumaça. Você vê, sumiu. Cadê? Sumiu. Né? E isso então é vaidade. Então a palavra aqui vaidade é o sentido da bolha, né? É uma bolha vazia, bolha de sabão que se desvanece.
Verso 7. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Então eu entendo que a opressão, né, ela literalmente faz endoidecer até o sábio. Então a pessoa que fica sendo oprimida, chega a um ponto, né, que ela poderá enlouquecer de tanta opressão, né? E um outro sentido disso aqui é que se o sábio se torna um opressor, né, ele é doido, ele é louco e vai ter o fim dos loucos, né? Quem é o louco? Louco é o que rejeita a palavra de Deus. Esse é o louco, tá? Então, e a continuação do verso 7, né? E o suborno corrompe o coração, né? Então, quem acha que, né, sendo sábio, né, de repente, em algum momento da vida, se vale de suborno, então ele se deixou corromper, né? Então a retidão, ela precisa ser mantida, né? Uma pessoa reta, né, pode se corromper, ela corre o risco de se corromper em algum momento da vida dela. Quantos começam bem? Quantas pessoas bem intencionadas entram, né, para um cargo governamental e quando vê tanto dinheiro se corrompe? Mas foi o dinheiro que o corrompeu? Não, isso já estava lá. A Bíblia diz, né, que quem é fiel no pouco também é fiel no muito, né? Então o cara que não devolve 10 centavos, que não devolve, né, 5 reais, né, tampouco ele é fiel nas coisas grandes, né? A fidelidade ela se manifesta nos detalhes, né? Então aí uma dica, um segredo aí para você, né? Observa quem é fiel no pouco, porque essa pessoa vai ser fiel no muito também, tá? Então, né, o sábio ele tem que manter isso até o fim, como está lá no livro de Apocalipse. O Senhor Jesus nos diz: ser fiel até a morte, né? Não é ser fiel até os 30 anos, ser fiel até os 40, 50, né? Depois, quando vem uma adversidade aí, você, né, abandona a fé. Não, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, né? Será que vale a pena? Tem alguma coisa nesse mundo que vale a pena, né, você negar o Senhor por essa coisa? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Presta atenção nessa pergunta. Verso 8, olha que revelação tremenda. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante, né? Em primeiro lugar, o arrogante ele vai para o inferno, né? A soberba, o orgulho, né, que foi o pecado de Lúcifer, né? Se orgulhou, né, e quis ser como Deus, né? Você não é Deus, você não é nada, você não fez nem um chão que pisa. Nós podemos tudo em Deus, né? Sem Deus nós não somos nada. Ele pode cortar a nossa respiração agora e você cai aí, caímos aí, não é? Então, presta atenção, é a palavra de Deus, isso aqui é um decreto, ó. Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Não é bem o jeito que começa que importa, é o jeito que termina, tá? Então, não importa se quando você, né, entrou naquela função, você não dominava tanto, o Senhor vai te ensinar, né? Então, o que importa é como termina, né? O que adianta um presidente começar bem e terminar mal, né, levar o país à bancarrota, né? Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Nunca se esqueça, é o jeito que termina que importa, tá? Verso 9, não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Quem se apressa a irar é um insensato, é um tolo, tá? Então, o paciente, né, que no original a palavra é ser longo, seja longo, né? Ou seja, tem um longo ânimo, que em português é a palavra longânimo, pouco usada já hoje, né? Mas seja longo, ou seja, seja paciente, né? Ser paciente é ser sábio e te evita muitos problemas, né? Quer evitar problemas? Seja paciente, espera para ver, né? Não seja precipitado. A Bíblia é bem clara, peca quem é precipitado, tá? Então essa coisa de ser irascível é de quem não tem o Espírito Santo de Deus, né? É obra da carne, né? O apóstolo Paulo escreveu sobre isso. Verso 10. Jamais digas,
Por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. E até o comentarista fala, né, esse negócio de dizer que os dias passados foram melhores, na verdade é um problema de falta de memória, viu? É um problema de falta de memória, porque os dias passados têm as suas desvantagens, sim. E foi o pecado que caiu aqueles israelitas que murmuraram no deserto, né? Então, o grupo dos murmuradores pereceu no deserto, foi enterrado ali, tá? Porque eles não queriam ser livres, eles queriam voltar para a escravidão, que morram, mas na terra prometida, que é uma terra de livres, né? Não entra, né? Então, não é sábio perguntar, né, por que os dias passados foram melhores do que esses. E vejam que esse capítulo ele está fazendo uma série de exposições sobre o que é melhor, tá? Então, a boa fama é melhor, o dia da morte é melhor, né? Outro melhor, verso 8 aqui. Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Então, é melhor, outro melhor ainda no verso 8. Melhor é o paciente do que o arrogante é melhor. Então, o paciente é melhor, ser paciente é melhor. Então, tem toda vantagem uma vida de sabedoria do que uma vida sem sabedoria, tá? Então, a sabedoria e a loucura são totalmente opostas, né? Então, se você quer ser arrogante, você está no caminho dos loucos, da loucura. O caminho dos sábios é ser paciente, ser longo, tá? Verso 10, não esqueça, né? Não vamos esquecer. Não é sábio, né, perguntar por que os dias passados foram melhores do que estes, tá? Deve estar, a memória que não deve estar boa, tá bom? Sempre nós temos motivos para agradecer. Verso 11, boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. Então, a herança sem sabedoria logo vai ser dissipada. Então, boa é a sabedoria, havendo herança, né? E, aliás, a melhor herança é a sabedoria, né? Que maravilha uma criança ser ensinada no caminho da sabedoria, né? Eu presenciei muitas vezes, né, pais tolos ensinando os filhos, né, a insultarem os outros, a insultarem os mais velhos, a caluniarem, usando criança, né, para caluniar, né? É tão covarde que usa criança, né? Então essa criança, né, está crescendo, sendo ensinada a fazer esse tipo de coisa horrenda, né? Porque ela está sendo deseducada, né, por um estúpido, não é? O que é crime, né? Isso é abuso de menor, não é? Vamos orar pelo Brasil, né? Esses dias eu vi no Twitter da doutora Damares, a ministra, né, dos direitos humanos, e a foto de uma criança que estava presa em casa, um menino, acho que era 8, 9 anos, né? É inacreditável, gente, né, que existem essas coisas, existe no nosso país, e todo mundo está vendo. Não fique quieto se você vê essa aberração, né? E principalmente ore, né? Porque tem tanta autoridade corrupta também. Lembro de novo das eleições, né? Não vote nesse tipo de gente, né? Porque, né, quem vai proteger as crianças? Quem vai, né? Então, o ser humano, ele não é Deus, ele tem muitas falhas, né? E se você vota num corrupto, né, aí tá perdido mesmo, né? É só com oração mesmo. Então vamos orar por sabedoria para as eleições. Verso 12 é a data de hoje, 12/12 de 2021. Verso 12, a sabedoria protege, como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Dinheiro não dá vida para ninguém, né? Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, né, você podia viajar para um monte de país e tal, aí vai chegar num ponto que virou um enfado, né? Então, o dinheiro tem a sua utilidade, né? O dinheiro pode salvar vidas, se bem aplicado, né? Quantas pessoas morrem por quê? Porque o respirador que devia ir lá para a UTI não foi, porque o dinheiro foi roubado. E elas não têm o menor escrúpulo, são assassinas, são gentes do mal,
são gentes do mal, eles são cruéis, né? Então estão pouco ligando para se vai morrer gente ali, né? De vez em quando acho que cai até um próprio deles. Eu não sei como, eu só sei que Deus vai fazer a justiça. E eu, né, com essa idade que eu já tenho, já vi tanto, né? Tanto da justiça do Senhor ser aplicada. E ela vai ser um dia aplicada cabalmente, vai ser o fim do mal. Assista a minha série sobre Apocalipse, está revelado lá com detalhes no livro do Apocalipse. Esses maus, eles não têm entrada nos céus, não, tá? Mas o Senhor está chamando, arrependam-se, porque o Senhor Jesus, ele veio para salvar os arrependidos, arrependa-se, né? O Senhor está aí para transformar a sua vida se você deixar. Então a sabedoria protege, né? Então com a sabedoria você evita problemas, né? Se você vai no caminho dos tolos, né? Os açoites são para as costas dos tolos, né? Às vezes os pais que não educam os filhos, né? Vão vê-los a polícia fazendo como resultado, né? O que eles não fizeram lá para educar. Então o cara não respeita ninguém, passa por cima do direito de todo mundo, não deixa as pessoas dormir, faz aquele barulhão lá até amanhecer o dia e tal, né? Aí vem a polícia e acha ruim, né? Não, só que qual foi a educação que você deu para ele, né? Aí a polícia vem fazer o que você não fez, né? Esse é o resultado, né? E muitos até vão atrás das grades. Eu já vi, né, nessa idade que eu tenho, quantas vezes já vi no jornal pai e filho sendo presos juntos, né? O pai era ladrão, o filho seguiu o caminho, né? Infelizmente. Então a Bíblia deixa claro aqui, ó, a sabedoria ela dá vida ao seu possuidor, né? Porque o caminho de Deus é o caminho da vida, é o caminho da vida, inclusive da vida eterna. Verso 13: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Com Deus você não pode, com Deus eu não posso, né? Então Deus é o soberano absoluto e o que ele faz é sempre o melhor, é sempre bem feito. E o que me consola é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então as nossas aflições, as nossas adversidades, se nós não procuramos isso, né, é porque o Senhor está permitindo, né? O Senhor está permitindo que a pessoa venha de calúnia. Ele vai, né, enquanto isso você está sendo exercitado, né, na sua paciência, no seu longo ânimo, na sua perseverança, na sua oração, na sua identidade profética, né, de fazer decretos em nome do Senhor, para que o mal deixe aquele lugar. E a justiça, ela vem de Deus sempre, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lembre-se disso, tá? Então, né, não fica questionando com Deus, né? Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu, né? Então, não nos cabe questionar a Deus. Quem é o vaso para questionar o oleiro? Será que essa caneta pode perguntar, por que você me fez assim? Né? Nós somos, né, vaso de barro nas mãos do oleiro. Nós não temos direito de questionar a Deus coisa nenhuma. E sequer vamos entender, né? Se Deus nos responder nossos questionamentos, né? Sequer temos condições de entender, né? Porque os caminhos de Deus, eles são muito mais altos do que os nossos, né? Deus não está sujeito a tempo, mas vou fazer só uma comparação, né? Em um segundo, né? Os pensamentos de Deus, eles são infinitos. Em um único segundo, né? O número dos pensamentos de Deus são mais do que todos os grãos de areia da terra. Esse ser é Deus. Então os caminhos dele são infinitamente mais altos do que os nossos. Nós não temos condição de entender, mas um dia nós vamos entender muita coisa pela graça de Deus, especialmente quando nós estivermos lá com ele, né? Então lembra, e tudo nós seremos recompensados, tá? O que Deus não restitui, né, para nós seremos recompensados. Lembra de Jó? Né? Jó perdeu tudo num único dia. Jó tinha 10 filhos, morreram todos no mesmo dia. Jó tinha milhares de rebanhos, perdeu tudo, só ficou a mulher dele enchendo ali, ó. Quando Jó perdeu tudo, na mesma hora, Jó adorou o Senhor e falou assim: o Senhor o deu, o
o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí vem a maldita mulher de Jó e fala para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Porque aí Satanás, né, colocou uma enfermidade cruel em Jó. Porque o Senhor permitiu, né? O Senhor permitiu Satanás fazer isso, mas não permitiu Satanás tirar a vida de Jó, né? Então Satanás, ele tem um limite para agir, ele só pode agir naquele limite, até onde o Senhor permite, né? E o Senhor não permitiu Satanás tirar a vida de Jó, e Jó estava sendo provado, né? Para depois rir na cara de Satanás, né? Porque Satanás estava falando para Deus que o ser humano só o serve porque Deus dá tudo para o ser humano, né? E Deus permitiu que desse ser humano, Jó, que a Bíblia diz que ele era o mais justo, ele era o mais reto, a pessoa mais correta no planeta era Jó, né? E Satanás falou para Deus: então, tira tudo dele para você ver se ele não te amaldiçoa, né? E Deus permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó, menos a vida. E Jó perdeu tudo, perdeu os bens, perdeu os filhos no único dia, os funcionários zombavam dele, e eu também sei o que é isso, e ali ficou a mulher dele no ouvido dele, né? Depois que Jó abençoou o Senhor, né? Bendito seja o nome do Senhor, veio a mulher dele ali falando, né? Satanás falando nela: amaldiçoa, ó como você está sofrendo, amaldiçoa o teu Deus e morre. E com quantas pessoas Satanás faz isso todo dia? Tira a sua própria vida, você não tem mais jeito não, né? Faz poucos dias uma pessoa veio me falar isso, né? Eu senti, a pessoa falando, eu senti a coisa de noite segurando na minha mão, falando: eu ainda vou acabar com a sua vida, né? Falando para essa pessoa cometer suicídio, né? Então isso é uma coisa real, é a voz do diabo. Às vezes você pensa, né, que esses são seus próprios pensamentos. Vou te dizer uma coisa, que o Senhor sempre falou muito, fala através da sua serva, profetisa Creuza Maria dos Santos. Pode procurar o canal dela no YouTube, que eu recomendo fortemente, né? A irmã Creuza sempre fala: o Senhor nunca te põe para baixo. Todo pensamento que vier para te pôr para baixo, toda pessoa que vier para te pôr para baixo, está fazendo isso, né, amando de Satanás. Não dê ouvidos, não ouça, ou vai ser a sua ruína, né? Porque Satanás é o pai da mentira. Se você quiser, você acha que quando Davi pecou, Satanás não estava lá? Davi, para você não tem mais jeito não. E Davi escreveu o Salmo 51, né? Coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus jamais vai desprezar o coração arrependido. E Deus, né, que sonda a mente e o coração, sabe se o coração está arrependido. Deus jamais vai desprezar o coração arrependido, tenha cometido o que for, né? Porque o arrependimento é uma mudança de 180 graus, de verdade, né? Por isso esse negócio de pedir perdão e fazer a mesma coisa de novo é porque não tem arrependimento, né? Porque quem se arrependeu dá 180 graus, muda de vida, né? Questione se você realmente é convertido, né? Pelos frutos os conhecereis. Verso 14. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele. Ou seja, Deus fez tanto o dia da prosperidade como o dia da adversidade. Foi o que Jó falou quando a mulher dele veio falar: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ou seja, queria que Jó cometesse suicídio, né? Amaldiçoando a Deus. Já imaginou? Pecado imperdoável, né? Jó falou: você fala como uma doida, você fala como uma louca. Nós recebemos de Deus o bem e não receberíamos também o mal? Palavras do justo Jó. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, Eclesiastes 7,14: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele, né? Se você está no caminho de Deus, né, e aconteceu uma tragédia, né, você não fez, né, não foi sua imprudência, assim, né? Se você dirige bêbado, você está procurando a tragédia, você está procurando a morte. Eu sempre digo que a morte está ao lado de quem bebeu, né? Mas se você não está fazendo isso, você está no caminho do Senhor e vem a tragédia, é Deus que está permitindo,
né? Então, seja prosperidade, seja adversidade, Deus está permitindo, né? Nós não conseguiríamos ir bem nessa vida se nós tivéssemos só as bênçãos. Mas, mesmo a adversidade, o Senhor vai transformar em bênção. É promessa. Todas as coisas, está escrito na Bíblia, todas as coisas, todas, não é 50%, não é 70% ou 80% das coisas, mas 100% das coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus não te restituir, Ele vai recompensar. E vai recompensar muitas vezes mais. Se você perdeu algo por amor a Cristo, não se preocupe. O Senhor, se Ele não restituir, Ele vai recompensar. Entendeu? Ele vai recompensar. Palavra do Senhor, pode crer, pode confiar. Né? Então Deus fez tanto o dia da prosperidade como o dia da adversidade. E a Bíblia nos adverte que nós estejamos preparados para o dia mau. E que são muitos os dias maus, né? Então Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então, só Deus sabe o futuro, né? Então, não existe isso, né, da cartomante, né, saber o futuro, é tudo uma enganação, tá? Vidente, a Bíblia proíbe isso, né? Você consultar os mortos, você está sendo enganado, os mortos não vêm para te falar coisa nenhuma, né? E você pode dizer, não, mas é a voz deles, são demônios imitando. Faça a prova que a Bíblia manda fazer, né? Pergunte ao Espírito, né, que está falando ali supostamente sendo a sua mãe, seu pai, sua irmã. Pergunte ao Espírito, né, que vou te dizer já de antemão, um Espírito trevoso. Né? Pergunte se Jesus Cristo veio em carne. Faça ele confessar isso. Confesse que Jesus Cristo veio em carne. Os demônios, eles odeiam isso, eles não confessam, né? Você vê o islamismo falando que reconhecem que Jesus Cristo morreu na cruz, mas que eles dizem que quando morreu na cruz, Jesus não estava mais lá, que ele tinha saído do corpo, ele não morreu na cruz, né? É mentira, Jesus morreu na cruz e pagou o preço pelos nossos pecados, ele morreu por nós, o salário do pecado é a morte. Quando Jesus morreu na cruz, ele recebeu em si o pecado da humanidade inteira, por isso não pode haver salvação sem Jesus Cristo, porque você e eu, pecadores, não temos condição de salvar-nos a nós mesmos. E olha a doutrina demoníaca do comunismo, que ela diz assim, ó, deixe os trabalhadores salvar os próprios trabalhadores. Em outras palavras, ela está dizendo, deixe o homem salvar o próprio homem. É a doutrina do anticristo, né? Não, o homem não pode salvar a si mesmo. O homem precisa de Deus. E Deus se fez carne, veio, colocou os pés dele nesse mundo que ele criou, né? Ele assumiu a forma humana. Ele criou o ser humano e depois ele assumiu a forma humana, né, para morrer pelos nossos pecados. E eu vou parar por aqui, e se Deus quiser, vou dar continuidade a Eclesiastes, Coelete, capítulo 7, em outro vídeo, ok? Então, aguardo você, se Deus quiser. Shalom, shalom, e até a próxima. Boa semana.